Olá, eu sou o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e eu trago para você hoje mais uma dica, a oitava, para te ajudar nos seus estudos da língua inglesa. E essa dica pode parecer bastante contraintuitiva, mas é uma dica que funciona bastante e é recomendada por várias pessoas. Evite usar o dicionário. Quando você estiver lendo um texto, você naturalmente vai encontrar palavras que se repetem com uma frequência maior. Essas palavras que se repetem mais frequentemente, geralmente elas indicam palavras que são essenciais para a compreensão daquele texto. Se as palavras são essenciais, significa que elas vão aparecer com bastante frequência em diferentes contextos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma palavra que não existe, pode até ser que exista, mas enfim, é uma palavra pouco comum. Por exemplo, porongar. Tá? Então, essa palavra porongar, ela aparece no texto diversas vezes. E ela vai aparecer em diferentes situações. Por exemplo, eu digo assim, porongar é muito bom. Então, porongar, nós já começamos, o nosso cérebro já começa a funcionar a mil e já começa a falar, porongar é uma coisa agradável. Por exemplo, o que é agradável para você? Por exemplo, dormir, comer uma boa refeição, ir ao cinema, conversar com a sua namorada, enfim. Então, você tem várias, quer dizer, o universo de significados possíveis para a palavra porongar já se reduz. Aí eu digo assim, eu porongo de noite. Então, seu cérebro já começa a limitar ainda mais as alternativas. Porongo de noite, quais são as coisas boas que eu faço à noite? Dormir, por exemplo, tomar um banho, pode ser, fazer o jantar, assistir televisão e por aí vai. Quer dizer, o universo de alternativas já se afunila, já se reduz. Aí, mais para frente, porongar aparece no outro contexto. Parece assim, depois de uma noite bem porongada, eu sou uma outra pessoa. Então, não tem dúvida. Porongar é dormir. Isso se dá, você vai vendo o texto, você vai exercendo a sua função de detetive, você vai vendo assim, identificando alternativas e eliminando aquelas que não mais se aplicam. Então, num texto sobre pescaria, você vai encontrar a palavra fish, fishing e outras palavras relacionadas. Tá? Fishing rod, que é a vara de pescar, e por aí vai. Então, essas palavras serão essenciais para a sua compreensão. E é muito provável, eu diria que 99,99% de chance de você identificar o significado dessa palavra apenas pelo contexto. Outra vantagem de você não usar o dicionário é que quando você descobre o significado de uma palavra sozinho, através dos seus próprios esforços de dedução, você muito provavelmente não vai esquecer o significado daquela palavra. O significado daquela palavra vai ficar como se fosse marcado em ferro no seu cérebro. Quer dizer, você para chegar naquela conclusão, você passou por um processo de identificação, de inferência, etc. Então, por isso que é importante que vocês evitem ao máximo usar o dicionário. Façam um esforço para aprender a descobrir o significado de uma palavra através do contexto. Isso é muito importante, vai te ajudar muito na retenção e também no seu aprendizado. E outra coisa, se você está lendo um texto e você constantemente fica parando para olhar no dicionário, o dicionário hoje em dia você tem na internet, etc. Mas mesmo assim, você ficar consultando o tempo inteiro o significado de determinadas palavras vai ser muito monótono. E aí vai contra uma das dicas que eu dei lá atrás, que é você ter prazer no aprendizado. Aí você fala assim, nossa, mas se eu estou lendo um texto e eu não entendo tudo, para mim vai ser desmotivante. Não necessariamente, porque outra coisa que a gente tem uma expectativa na nossa língua nativa e outra na língua inglesa. Quando nós lemos alguma coisa na língua portuguesa, que é o ambiente que nós estamos imersos o tempo inteiro, 24 horas por dia, etc., mesmo que nós não tenhamos a compreensão de determinada palavra, através da inferência, etc., que se dá de uma forma que a gente nem percebe, a gente consegue identificar o significado daquela palavra. E se não conseguir, esse processo todo de decidir se a palavra é importante, se não é importante, etc., se passa de uma forma que nós não temos consciência. No nosso nível de consciência, nós nem nos damos conta. Porém, como no inglês nós ainda estamos adquirindo vocabulário, etc., a gente tem essa noção errada de que a gente precisa compreender absolutamente todas as palavras. Isso não é verdade, e se você não se libertar, dessa crença, o seu aprendizado vai ser muito prejudicado.
Tá certo? Então, essa daí é a 8ª dica e fique com a gente para as dicas que vem por aí. Um abraço.